bom domingo a todos! Bem-vindo a mais uma edição do IBBN News. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. O ensino de Paulo aos Gálatas serve a nós nesse tempo de grande dificuldade. A procura por ajuda em nossa igreja tem aumentado, inclusive com irmãos da nossa comunidade. Por isso, o Projeto Maná tem mantido a campanha Unidos no Amor ao Próximo, campanha de arrecadação de alimentos e produtos de higiene para a formação de cestas básicas. Participe e seja bênção na vida dessas pessoas. Olá, sabe aquela dificuldade que você tem em focar nos estudos ou lidar com as plataformas neste momento tão diferenciado que nós estamos vivendo? Eu te convido para um bate-papo comigo no dia 27 às 17h30, onde nós vamos conversar sobre estes temas e muitos outros do seu interesse, do interesse dos jovens, e vou te passar algumas dicas muito legais. Tenho certeza que você vai gostar. Eu te espero no sábado, dia 27. Lembremos de orar por nossos irmãos enfermos. Estes avisos e nossas pregações você encontra em nosso canal do YouTube. Siga-nos também em nossas redes sociais ou acesse ibbn.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece na IBBN. Boa noite, amados irmãos, irmãs, amigos que nos prestigiam e que participam conosco desse culto de adoração ao Senhor nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos iniciando agora mais um culto virtual. Enquanto nos preparávamos para esse momento, eu pensava um pouco mais sobre Paulo e o que ele escreveu em suas cartas, principalmente as cartas da prisão, que têm sido objeto de estudo em nossa escola bíblica dominical. E fiquei pensando, Paulo enfrentou muitas dificuldades, quase 2 anos preso pela primeira vez. Mesmo assim, não deixou de adorar um dia sequer. Prestava o seu culto ao Senhor nosso Deus. Por que nós, em meio a essa pandemia, também não podemos fazer o mesmo, não é verdade? Ainda bem que eu e você estamos aqui para dizermos juntos ao Senhor, muito obrigado a Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. E depois disso, podemos dizer como Paulo, ele escreve em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 17, o autor diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Estamos vendo dificuldade, estamos vendo pandemia, estamos vendo incertezas, mas as coisas que não se veem são eternas. O Senhor nosso Deus tem cuidado de nós e por isso é que prestamos juntos a Ele agora o nosso culto. Feche seus olhos, ore comigo nesse momento. Amado Deus, nós queremos te dizer muito obrigado neste início de semana, Senhor, porque olhamos para trás e percebemos todo o teu cuidado para com o teu povo. Muito obrigado pela tua presença em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor nosso Deus, pelo teu cuidado, pelo teu sustento. Nós estamos aqui nesta noite para prestarmos a ti o nosso culto, porque tu és digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Tu és digno da nossa adoração pelo que tu és, Senhor, Criador de todas as coisas, e do nosso louvor pelas coisas que tu tens feito a favor dos teus servos. Sendo assim, Senhor, receba este culto que juntos te prestamos e assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Vamos juntos. Lembrarei
prazer, nossa alegria é adorar a Deus. Então aí da sua casa, adore, cante conosco, amém? convidar a amada igreja para que juntos nós possamos continuar adorando o nosso Deus, fazendo a entrega simbólica dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Você pode se utilizar de umas das nossas contas bancárias que estão colocadas aqui na tela para fazer a sua transferência e dessa forma entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta e nos ajudar no sustento da propagação do Evangelho aqui neste lugar, que é nossa responsabilidade. Nós sempre gostamos de dizer, quando estamos aqui em culto presencial no templo, que esse é um momento muito próprio, não é? Dos membros da nossa igreja, pessoas que o Senhor trouxe para cá e que nos ajudam a sustentar a sua obra.
Mas você, amigo visitante, você que está nos dando aí o privilégio de participar conosco deste culto virtual, se você quiser participar também desse momento, desse instante de adoração ao Senhor, você também pode fazê-lo. É só, como já dissemos, fazer uso aí de uma das nossas formas de transferência bancária ou também entregar fisicamente o seu dízimo, a sua oferta aqui no templo. A igreja está funcionando em horários alternativos ao longo da semana, você já sabe disso. Estamos aí de segunda a sexta-feira, das 14 às 18 horas. E será um prazer receber você conosco. Temos a alegria de dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. É verdade, temos visto aí o nosso país enfrentando dificuldades econômicas, estamos nos preparando para o que vem pela frente, sempre na esperança e na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós, mas a obra do Senhor ainda não sofreu e não sofrerá os seus impactos, graças à sua fidelidade. Muito obrigado, amado irmão, amada irmã, porque você tem sido fiel, a obra do Senhor tem podido continuar aqui nesse lugar. É claro, nós diminuímos alguns custos, como energia, por exemplo, mas outros permanecem ativos, outros ainda precisam ser quitados. Por isso é que nós incentivamos a você, encorajamos a você, participe conosco, adore ao Senhor, também fazendo a entrega dos seus dízimos e das suas ofertas. Também quero aproveitar esse momento para lembrar que o Projeto Maná está em pleno funcionamento, em plena atividade aqui na Igreja Boas Novas. Então você que tem sido abençoado pelo Senhor, não tem faltado nada no seu lar, pelo contrário, tem até sobrado alguma coisa, você pode contribuir com algum tipo de gêneros alimentícios, traga aqui no horário de funcionamento da igreja, para que você participe então das doações que nós temos feitas. São mais de 30 famílias sendo abençoadas pela nossa igreja durante nesse período. Desde já, muito obrigado mais uma vez, porque você tem participado disso conosco. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos, onde você estiver, aí no seu lar, no seu trabalho, no carro, onde você estiver agora, desde que não esteja dirigindo, você feche os seus olhos e nós queremos orar com você mais uma vez. Senhor, obrigado, porque nós temos sido testemunhas do teu amor por nós. Tu tens, ó Deus, não nos abençoado de tal forma que nada tem faltado em nossos lares. Sabemos, ó Deus, que isso é fruto da tua bondade e fruto da tua misericórdia. Por isso nós queremos te dizer nesse instante, muito obrigado. Muito obrigado porque tua obra continua, Senhor. Ainda que virtualmente, os teus servos têm feito aí a sua adoração, têm feito a sua entrega, ó Deus, das bênçãos materiais que tu tem nos concedido. E assim, ó Deus, o sustento para a tua obra tem sido possível. E por isso nós queremos te dizer também, muito obrigado. Abençoa, ó Deus, as famílias da tua igreja, abençoa a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs, os lares, Senhor, da nossa igreja e dos amigos também que estão nos assistindo aqui nesta noite, que as tuas bênçãos estejam sobre os nossos lares, os teus anjos acampados ao nosso redor. Muito obrigado, ó Deus, mais uma vez, pelo teu cuidado, pela tua bondade, pelas tuas misericórdias para conosco, os teus servos. E de uma maneira muito especial, nós queremos agora colocar em tuas mãos a vida daqueles que têm atravessado momentos difíceis ao longo da semana, como o amado pastor Selair, que tu possas continuar sendo com ele, abençoando, guardando, outras pessoas que têm sido mencionadas, principalmente nos nossos grupos de mensagens instantâneas voltadas para a oração, que tu possas abençoar cada uma dessas pessoas, ó Deus. Abençoa as famílias, fortalece, ó Deus, os nossos corações, que a nossa fé continue cada vez mais firmada em Ti. Obrigado. Depender de Ti é muito bom. Receba mais uma vez, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa gratidão, porque nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Está em ti.
Hoje as cidades estão em evidência nos noticiários, por causa do número de contaminados com o novo coronavírus e também por causa do número de mortes. É triste as cidades terem que ir para os noticiários por causa desses motivos. Hoje, nós temos muito que lamentar a situação em que encontram nossas cidades. Para a maioria delas, não há como atender às necessidades básicas dos cidadãos, principalmente nos dias de hoje, a necessidade da área de saúde. Como pastor, tenho acompanhado muitas famílias que precisam desse atendimento, e é triste ver como que eles choram, como sofrem até conseguir serem atendidos, conseguir uma UTI, serem internados. Nós temos que chorar, nós temos que lamentar as nossas cidades. Nós temos que chorar as nossas cidades como Jesus chorou quando viu Jerusalém. Jesus estava na região da Pérea, distante de Jerusalém, pregando a mensagem do Evangelho. Os fariseus, querendo que Jesus fosse embora, saísse de lá, eles alertaram a Jesus que Herodes, que era o líder daquela região, a jurisdição dele naquela região, eles falaram: olha, Herodes quer matar o Senhor. Então ele disse: olha, eu vou sim para Jerusalém. E ele foi para Jerusalém e no texto, inclusive, ele sinaliza que ele iria morrer. Ele até diz que um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. Então ele foi para Jerusalém. E quando avistou a cidade, o texto diz que ele chorou. O Evangelho de Lucas narra exatamente esse momento. Lá em Lucas capítulo 19, versículos 41 a 44, eu vou ler. O texto diz o seguinte: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus te concedeu. Jesus, segundo os pesquisadores, tinha por volta de 25 mil habitantes dentro dos muros e fora dos muros. Então daria um total de 25 mil habitantes. Mas diz que no tempo de festas, quando havia aquelas festas religiosas que vinham gente de todo, judeu de todas as partes do mundo, diz que chegava a cerca de 125 mil pessoas. E Jesus estava chegando exatamente no período da Páscoa, gente vindo de todos os lados, e ele chegando ali da Pérea, quando ele avistou a cidade de Jerusalém, Jesus chorou sobre ela. Jesus era Deus. Então, nós podemos dizer então que Deus chorou. E eu quero aplicar as nossas cidades hoje dizendo o seguinte: Deus chora as dores da nossa cidade. O versículo 41 desse texto que li diz assim: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. O nome de Jerusalém, uma tradução, seria o legado de paz. Mas Jesus sabia que este legado que a cidade deixaria para a geração seguinte, a próxima geração, ou seja, 40 anos depois, por volta do ano 70, não seria um legado muito bom não. Jerusalém seria destruída.
E para os judeus, Jerusalém era o centro político, Jerusalém era o centro religioso, Jerusalém era o centro cultural. E tudo isso foi por água abaixo, tudo isso foi destruído. Jesus sabia que naquela cidade muitas injustiças sociais imperavam ali. Jesus sabia que os impostos pesados que o povo tinha que pagar, Jesus sabia da opressão dos dominadores romanos, mas mais ainda, Jesus sabia da opressão religiosa que caía sobre o povo, e Jesus várias vezes chamou a atenção dos fariseus, porque eles colocavam uma carga pesada no aspecto religioso sobre o povo, e diz: vocês colocam uma carga pesada que nem vocês mesmos carregam. Jesus chorou quando viu toda esta situação. Um dia ele disse: vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Jesus estava pensando nisso do povo. Isso acontece nos dias de hoje? Eu creio que sim, acontece sim. Eu acredito que Jesus está chorando as dores das famílias enlutadas, que muitas delas no dia de hoje, como ele chorou no dia que Lázaro morreu. Acredito que Jesus está chorando as dores dos enfermos. Acredito que Jesus esteja chorando as dores dos profissionais da saúde que estão trabalhando em situação de risco, num extremo estresse e muitas vezes sem condições adequadas para exercerem sua função. Deus está chorando. Eu acredito que Deus esteja chorando, então, o sofrimento da nossa cidade. Mas Deus chora também a ignorância espiritual. No texto de Lucas 19, versículo 42, diz o seguinte: e Jesus disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz. Jesus chorou, então, essa ignorância espiritual que eles viviam. Ele disse: se vocês compreendessem, ou seja, eles não estavam compreendendo nada. Há um contraste muito interessante nesse momento, nesses dias da vida de Jesus ali em Jerusalém. Diz que Jesus chegou, começou a chorar. E a palavra choro aqui é de lamento, tá? Não é só um chorinho, não, é um lamento profundo. Enquanto Jesus chorava, o povo se alegrava. Olha que contraste, Jesus chora e o povo se alegra. O povo se alegrava porque quando viram Jesus, eles estavam esperando que Jesus fosse o libertador. E Jesus entrou então na cidade naquele domingo de Ramos e o povo começou a aclamá-lo como rei. E lá em Lucas 19, versículo 37 e 38, nós lemos assim: quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, e exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Olha só, eles estavam aclamando Jesus como Rei. Eles se alegravam porque pensavam que Jesus poderia libertá-los do domínio do Império Romano, guiá-los nesse sentido. Mas eles não conseguiam compreender realmente o que Jesus era. Eles não conseguiam compreender realmente o que Jesus veio fazer. E Lucas fala sobre isto. Lá em Lucas 9:6, ele fala, Isaías 9:6 fala sobre isso, que Jesus chorou porque eles não compreenderam quem ele era, ou seja, ele ia trazer paz. Isaías 9:6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Se aquelas pessoas, se os governantes tivessem aceitado a Jesus, não como um rei político, mas como um rei espiritual, porque ele seria um maravilhoso conselheiro, ele seria um Deus poderoso que agiria, ele seria o Pai Eterno que levaria para a eternidade, mais ainda, ele seria o Príncipe da Paz, que daria paz. Jesus disse: olha, vocês não sabem a paz que vocês estão perdendo. Eles queriam que Jesus fosse um rei político, mas ele veio para ser o rei espiritual da vida deles.
Ele queria governar não politicamente, mas ele queria governar a vida espiritual. Ele queria, na realidade, dirigir a vida deles. E ele os levaria para a verdadeira paz. Interessante, Jerusalém, como disse, era o centro religioso de Israel. Ali estavam os grandes mestres, os mestres que ensinavam as leis prescritas por Moisés. Ali estavam os grandes mestres que ensinavam o que os profetas falaram e desafiavam o povo a viver uma vida ética conforme os profetas pediam. Ou seja, eles ensinavam a obedecer às leis de Moisés e ensinavam então os princípios básicos da religião judaica de Deus que os profetas passavam. Mas interessante, esses ensinos se tornaram estéreis. Esses ensinos que eram para levar as pessoas a ter uma comunhão com o próximo e uma comunhão com Deus não conseguiam alcançar objetivos. Eles ensinavam que o Messias viria, mas quando o Messias veio, eles não reconheceram o Messias. Pedro chamou a atenção dos judeus mais tarde por causa exatamente disso. Atos 3:17 diz assim: agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Percebe, Jesus quando chora essa ignorância que o povo, que os líderes estavam tendo, eles ignoravam quem ele era, e Pedro vai dizer mais tarde: olha, vocês fizeram por ignorância. Eu me preocupo hoje com as pessoas, com o que as pessoas estão fazendo. Eu creio que é a mesma coisa. Muitos estão oferecendo celebrações para o Senhor. Muitos estão oferecendo cultos ao Senhor. Muitos estão oferecendo festas para Deus, como o povo ali estava fazendo na festa da Páscoa. Mas não fazem o que Ele quer. Fazem festas para Deus, mas não obedecem a Deus. Estão ignorando a vontade de Deus. Então, Deus chora sim as nossas dores. Mas Deus chora também a ignorância espiritual nossa, do povo. Mas Deus chora também a cegueira espiritual. Lucas 19, versículo 42, continua, Jesus disse o seguinte: mas agora isto está oculto aos seus olhos. Isto está oculto aos seus olhos. Os habitantes de Jerusalém não conseguiram ver Jesus como Filho de Deus. Eles viram Jesus como mestre, um grande mestre. Depois eles viram Jesus como um líder, que eles queriam aclamá-lo como rei, e fizeram isto, mas não conseguiram ver realmente quem era Jesus. O profeta Ezequiel, no capítulo 12, versículo 2, ele diz o seguinte: filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não veem, ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma nação rebelde. Olha que interessante. Diz que eles tinham olhos para ver, mas não viam. Jesus estava ali. Eles não conseguiam ver quem era realmente Jesus. Tinham ouvidos para ouvir quantos ensinos Jesus ensinou sobre a eternidade, mas eles não conseguiam perceber. E Jesus disse, o profeta disse, é uma nação rebelde. A Bíblia ensina que Satanás traz cegueira espiritual. Satanás cega espiritualmente as pessoas. Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, o seguinte: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era, se referindo a Satanás, cega o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E Satanás, Jesus já disse, é o príncipe deste mundo, ele está agindo nesse mundo, e uma das ações que ele faz é tirar o entendimento, trazer cegueira espiritual para as pessoas, para que elas não percebam a mensagem do evangelho, a mensagem de Jesus Cristo. E Jesus veio para
ajudar as pessoas a se libertarem desta cegueira. João capítulo 9, versículo 39 a 41, diz o seguinte: disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Interessante, os líderes religiosos sabiam a verdade. E Jesus está dizendo: agora vocês sabem. Mas eles não aceitavam. Eles tinham inveja de Jesus. Eles tinham um ciúme de Jesus. Jesus diz: por isso vocês são culpados, vocês sabem, vocês não aceitam. E é interessante, para se ter uma noção da cegueira espiritual do povo, quando Jesus entrou naquela cidade ali em Jerusalém, que ele foi aclamado rei, aquela aclamação era uma citação da Bíblia, ou seja, eles conheciam as Escrituras e eles aclamavam a Jesus Cristo citando as Escrituras. Mas eles não entendiam nada, eles não conseguiam perceber realmente quem Jesus era. Mateus capítulo 15, versículo 14 diz o seguinte: deixem-nos, eles são guias de cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Percebe? Jesus está dizendo aos líderes, são líderes cegos, eles não conseguem perceber. E os líderes guiaram o povo à destruição. 70 anos, no ano 70, ou seja, 40 anos depois, os líderes de Israel, ali de Jerusalém, levaram o povo a se revoltar contra o Império Romano, o poderoso Império Romano. E é interessante, Flávio Joséfo, um judeu presente naquela época, um dos maiores historiadores da antiguidade do povo judeu, ele estava presente e ele diz que ele tentou convencer os líderes: não façam isso. Inclusive ele foi para o lado dos romanos, se alinhou com os romanos, porque ele sabia que Roma ia destruir, as legiões romanas iam destruir Jerusalém. E por causa da cegueira dos líderes, Jerusalém foi totalmente arrasada, o templo destruído, os muros destruídos, e milhares de pessoas faleceram, morreram, não só dos judeus, mas também soldados romanos foram mortos nessa batalha terrível. E é interessante, irmãos, hoje há muitos que estão espiritualmente cegos. E muitos líderes estão cegos para guiar o nosso povo. E muitos líderes religiosos também estão cegos para guiar o povo. E muitos que se chamam cristãos também estão cegos. Leem a Bíblia, mas não querem colocar em prática a Bíblia. Ou seja, não querem obedecer. Porque Satanás está cegando-os. E o pecado faz isso também. Não querem abandonar o pecado, não conseguem perceber. Então Deus chora as nossas dores, as dores de nossa cidade. Mas Deus chora a ignorância nossa, do nosso povo. Deus chora a cegueira espiritual. Mas também no texto nos fala que Jesus chorou as oportunidades perdidas. Ou seja, Deus chora quando o povo perde as oportunidades. O versículo 44 do capítulo 19 de Lucas diz o seguinte: Jesus diz assim: porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Você não percebeu a oportunidade que Deus concedeu. Deus sempre vem ao encontro do povo. Deus sempre vem ao encontro das pessoas. Você que está me ouvindo, quantas e quantas vezes Deus foi ao seu encontro? E quantas vezes Deus foi ao encontro do povo de Jerusalém?
Cerca de 600 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías foi chamado para levar uma mensagem à cidade de Jerusalém. Isaías 40, versículo 9 diz assim: você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba um alto monte. Você, mensageiro de boas notícias para Sião, entregue a sua mensagem em voz alta, fale sem medo com as cidades de Judá e anuncie bem alto: o seu Deus está chegando. Olha que interessante, Deus dizendo, fala para o povo, que eles estão tendo oportunidade. E Jesus tinha levado essa mensagem. Era uma oportunidade para o povo. Mas interessante, o povo tinha um coração muito duro. Jeremias 5, 23 diz o seguinte: mas esse povo tem coração obstinado e rebelde. E se afastaram e foram embora. Esse povo tem um coração obstinado e rebelde e se afastaram e foram embora. É assim que o povo reagia. Jesus passou boa parte do seu tempo na cidade de Jerusalém. Ele ensinou, ele fez muitos milagres ali, ele pregou, ele fez sinais e maravilhas, e é por isso inclusive que os líderes religiosos ficaram com inveja dele, ciúme dele, porque ele estava atraindo o povo. O povo vibrou com os milagres que Jesus fazia, mas aquele mesmo povo que aclamou Jesus quando entrou no domingo de Ramos, lá na sexta-feira eles gritaram: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Percebe? O povo estava ignorando tudo. O povo estava cego espiritualmente. O autor de Hebreus vai falar que o povo estava perdendo inclusive a oportunidade. O autor de Hebreus diz o seguinte, João capítulo 1, versículo 1, o evangelista João diz o seguinte: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Percebe? Jesus veio para o seu povo e o seu povo gritou: crucifica-o, crucifica-o. E o autor de Hebreus traz esse lembrete, Hebreus 3, 7, 8. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. E o hoje, para aquela cidade, para aquelas pessoas que estavam em Jerusalém, passou. E o povo não aproveitou. Hoje, você tem a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho. Hoje você está ouvindo a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é muito simples: Jesus é Deus. Jesus é Deus e veio a este mundo morrer no nosso lugar, a nossa morte, por causa do nosso pecado. Jesus é o nosso Salvador. Jesus quer ser o Senhor de nossa vida. Ele é Deus, Ele é Salvador, Ele é Senhor. Essa é a mensagem do Evangelho. Ele veio morrer em nosso lugar, então é o nosso Salvador. Ele quer tomar conta da nossa vida, dirigir a nossa vida. Ele quer ser o Senhor da nossa vida. E se Ele for o Senhor da sua vida, Ele vai guiar você nos caminhos retos, nos caminhos certos. Quando Jesus viu Jerusalém, viu o povo sofrendo, os líderes guiando para longe de Deus, Jesus disse: olha, se vocês souberem a paz que vocês poderiam ter, e vocês estão perdendo essa oportunidade. 40 anos depois, Jerusalém foi totalmente destruída, porque eles negaram a Jesus Cristo. Ganância tomou conta deles, e Jesus não estava guiando o seu coração. Um lamento sobre a cidade. Deus chora as dores sim da nossa cidade. Deus chora a ignorância espiritual do povo. Deus chora a cegueira espiritual. Deus chora as oportunidades que o povo está perdendo. Agora, vamos aplicar para a nossa vida.
Eu queria fazer uma leitura, poderia fazer uma leitura de Lucas 19, 41, 44, de várias maneiras. Mas eu quero fazer uma leitura desse texto colocando na primeira pessoa do singular, em todos os momentos. Então eu fiz a seguinte, essa leitura da palavra de Jesus. Diz assim: quando se aproximou e me viu, Jesus chorou sobre mim e disse, aí eu coloco na primeira pessoa também, se eu compreendesse neste dia, sim, eu também, o que traz a paz. Mas agora isto está oculto aos meus olhos. Virão dias que os meus inimigos construirão trincheiras contra mim, me rodearão, me cercarão de todos os lados. Também me lançarão por terra, eu e os meus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque eu não reconheci a oportunidade que Deus me concedeu. Será que você consegue fazer a leitura na primeira pessoa? Você se coloca nesse lugar? Lembra, quando Jesus chorou sobre a cidade eram as pessoas. O povo era a gente. Jesus estava dizendo para a gente, vocês me negaram. Vocês estão sofrendo. Então eu digo que Deus sim chora as nossas dores. As dores de nossa cidade, as dores das pessoas. Deus está chorando os que estão chorando em lutos. Deus está chorando as dores das pessoas que estão internadas com a Covid e com tantas outras doenças. Deus está chorando, não foi Deus que mandou isso, não. Mas Deus chora a ignorância espiritual. Mas Deus chora também a cegueira espiritual. Deus chora as oportunidades que Ele dá para as pessoas chegarem até Ele e as pessoas fogem. As pessoas se afastam dEle. Deus chora as nossas dores. Mas eu queria terminar essa mensagem dizendo para você, faça Deus se alegrar. Faça Deus se alegrar. Lucas capítulo 15, versículo 7, diz o seguinte: eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Isso aqui é uma palavra de Jesus. Há mais alegria no céu quando um pecador se arrepende. Ou seja, Deus se alegra quando você se reconhece como pecador, pede perdão para Ele e diz, Deus, obrigado, porque o Senhor mandou Jesus morrer por causa do meu pecado. Eu estou perdoado pelo que Jesus fez por mim. Eu peço perdão e o aceito. Quando você faz isso, Deus não chora, Deus se alegra. Não só Deus, mas diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Se arrependa dos seus pecados e faça Deus se alegrar. Ah, se a nossa cidade, se o povo da nossa cidade voltasse para Deus, Deus não lamentaria, Deus se alegraria. E que Ele se alegre com você. Que assim seja. Amém. Nós estamos terminando o nosso culto. Muito obrigado a você que ficou conosco durante esse tempo. Eu quero orar por você. Entregue a sua vida a Jesus. Reconheça que é um pecador. Se você fizer isso, entre em nossas mídias sociais, mande uma mensagem. Cada mídia tem lá um meio de você se comunicar conosco. Diga, eu aceito a Jesus. Se deixar um telefone, nós vamos ligar para você, vamos mandar uma mensagem para você. Então haverá festa no céu. Vamos orar. Senhor Deus, nossas cidades estão tristes nestes dias. E eu sei que o Senhor está triste também, o Senhor está chorando as nossas dores. O Senhor está chorando as dores dos enfermos. O Senhor está chorando, Senhor, o estresse que os profissionais da saúde estão vivendo. Mas o Senhor está chorando por causa da ignorância espiritual do povo.
O Senhor está chorando, Senhor, porque o povo está cego espiritualmente. O Senhor está chorando quando as pessoas não pegam a oportunidade de te seguir, Senhor. Pai, eu quero pedir ao Senhor que Teu Espírito Santo toque no coração dos que estão ouvindo neste momento e que eles reconheçam que são pecadores e que Jesus morreu por eles, entreguem sua vida a Jesus e que o Espírito Santo transforme a sua vida. Então, Senhor, o Senhor não vai chorar, o Senhor vai se alegrar. Haverá festa no céu por um pecador que se arrepende. E que isso aconteça, Pai, neste momento. Eu peço isso no nome de Jesus. Amém e amém. E agora, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, o nosso Salvador, alcance os corações, e a comunhão e a presença do Espírito Santo que transforma a vida, estejam com cada um durante essa semana que se inicia. Amém e amém. Nós vamos terminar o nosso culto com as nossas músicas, cantando uma canção de exaltação ao nosso Deus. Deus lhes abençoe. Jesus a morte venceu.